Cara, eu odeio ficar gravando esse tipo de vídeo, não gosto. Ontem eu já tava puto da vida, hoje eu tô mais calmo, eu tô mais tranquilo, né? Porque a minha paciência ela regenera com muita facilidade. Isso foi um dom que Deus me deu. E aí eu sou muito grato a isso. Gente, tá acontecendo de novo, né? Essas pancadarias promovidas pelo presidente da República contra o Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central. Parece que o cara fica alfinetando o outro, né? Fica mandando indiretinha e tal. Já falou publicamente que o cara tá contra o país, né? Porque não abaixa essa maldita taxa de juros. Meu Deus, cara, joga essa porra pra zero. Joga essa porra pra zero logo, mano. Zero essa merda, entendeu? Tá todo mundo assim. E, cara, isso é um discurso muito bom pro pobre, né? O pobre acredita muito fácil nisso. Pô, o cara tá colocando juro a 10,5% ao ano, né? Isso aí vai refletir no meu empréstimo, isso aí vai refletir no meu financiamento. E aí todo mundo fica nessa. Não, ele é malvadão porque não abaixa essa merda. Cara, inclusive alguns jornalistas por aí, não vou citar nomes aqui, né? Para evitar problema também. Mas alguns jornalistas famosos por aí, né, do mainstream, principalmente de canais abertos e fechados também, né? Porque eles ficam transitando ali. Eu não sou de mandar indireta, cara. Sinceramente, eu não sou de mandar indireta não, mas vocês vão saber de quem eu tô falando, porque simplesmente esse cara, ele tem opiniões ali bem, vamos dizer assim, bem antagônicas, né? Que se antagonizam mesmo, né? Na própria pessoa, certo? Esse foi o cara que cunhou o termo petralha, né? Cunhou o termo petralha. Foda-se, vou falar. É o Reinaldo Azevedo, né? Jornalistas como Marco Antônio Villa, Reinaldo Azevedo, essa galera, hoje, hoje tentam achar na figura do Lula um certo preciosismo. Ah, porque o cara tem tantos anos de experiência, o cara tem tantos anos de Brasil, né? Como se o passado fosse se refletir no futuro justamente somente por conta da pessoa Lula, da pessoa, sei lá, Fernando Henrique, se ele fosse hoje presidente também, ou candidato à presidência, né? Cara, só que isso não reflete a realidade. Não reflete a realidade. O Reinaldo de Azevedo acha ali que a taxa de juros está alta. Cara, mas nós temos que lembrar uma coisa, eu já falei isso aqui e reitero. O Banco Central, ele é uma autarquia técnica, tá? Enfiem isso na cabeça de vocês. Técnica, autarquia técnica, significa que as pessoas tomam decisões com base na técnica, não na política. Ah, João, então você está dizendo que o povo não tem que ter participação, que se dane o povo e não sei o quê. Cara, não é que se dane o povo. A gente tem que olhar pelo viés técnico da coisa. E o que é olhar pelo viés técnico? É olhar todo o cenário macroeconômico e pensar, poxa, o fiscal tá ruim e o fiscal do governo Lula tá uma merda, tá horrível. Só não vê isso quem é petista, quem é alienado, tá? Porque já saiu o balanço aí, vocês estão reparando isso, vocês estão vendo isso, né? Por isso o governo só aumenta imposto, porque eles não sabem de onde vão tirar dinheiro. Então, tira do pobre. Na dúvida, tira do pobre, né? E assim vai. Começa a subir imposto, comprinha, taxação de comprinha de US$ 50, que representa 0,5% do comércio local, do varejo, né? E por aí vai. E isso é um assunto que eu já debato aqui há muitos e muitos anos, desde o governo Bolsonaro, que também queria propor isso, tá? Esse lance das taxinhas, mas não é isso que eu vou falar hoje, tá? Hoje eu vou justificar o porquê do Lula ser um merda, tá? O Lula é um merda, um verdadeiro merda, tá? Não representa nada, um cachaceiro ladrão, certo? Isso que vocês têm que continuar achando dele. Continuem achando isso dele. Porque o Haddad hoje que está no Ministério da Fazenda, da Economia, ou seja lá o que for, que rege as contas públicas, o Haddad era o poste do ladrão. Ele visitava o Lula na cadeia. Vocês têm que lembrar disso. E não há muito tempo atrás, tá? 2018. Durante a pré-campanha e a campanha, ele fez diversas visitas na cadeia, tá? Porque o brasileiro tem memória curta, né? O brasileiro esquece o que aconteceu ontem. Mas aqui a gente não esquece, não. Aqui tá tudo documentado, é só puxar os vídeos aí para trás. Aqui a gente não esquece dessas coisas, tá? E a gente mostra os podres de todo e qualquer governo. Porque aqui não tem rabo preso com ninguém, não.
Então, voltando à questão técnica, olhar o cenário macroeconômico é ver como é que está a saúde do fiscal, que está ruim. E se está ruim, meu amigo, um remédio amargo, vai ter que subir juros mesmo. Mas como é que ficam as pessoas? Cara, as pessoas, parece que elas são reflexo, e elas são realmente o reflexo de quem elas colocam no poder. Porque, veja bem, eu já vi gente me pedindo dinheiro emprestado para jogar no Tigrinho, mano. Para jogar no Tigrinho, cara. E isso tá virando um vício. Até pouco tempo atrás, eu era a favor de liberar cassino no Brasil. Depois que eu vi o inferno que isso gera aqui, e olha que nem foi liberado, é uma brecha na lei, imagina se fosse liberado. Imagine se fosse liberado. Então, sinceramente, cara, eu começo a rever os meus conceitos em relação a isso, tá? Porque já numa brechinha na lei já gerou esse inferno todo aí, de gente vendendo casa, gente se matando para pegar empréstimo e pagar dívida, para jogar nessa porra desse tigrinho, tá? Então não é legal, não é interessante, nem para a economia, nem para a economia pessoal, né? Para a microeconomia da pessoa, para as finanças pessoais dela. Então, como eu já dei diversas palestras, aulas sobre finanças pessoais, cara, a minha dica é: parem de jogar esta merda. Vão trabalhar. Vão pegar essa grana aí e investir no fundo imobiliário, numa ação, num IPCA+, num Tesouro Selic. Façam coisas decentes. Vamos investir em conhecimento, em aprendizado, curso técnico e o que quer que seja. Mas não pegue o seu dinheiro e jogue no lixo. Tá? Não faça isso. É engraçado como é que houve essa confluência de fatores que fez com que o Tigrinho justamente aparecesse durante o governo Lula. Evidentemente que não é culpa do Lula do Tigrinho ter aparecido, foi uma mera coincidência, uma confluência de fatores. Tudo bem, eu não vou jogar o mérito ao Lula, né, dele ter aprovado o Tigrinho no Brasil. Não foi isso que aconteceu. Só que olha que coisa engraçada, né? São duas coisas que vieram para destruir o país, o Tigrinho e o Lula, no mesmo momento, certo? No mesmo momento. Então, as decisões técnicas do Banco Central, elas são formadas por conta disso, tá? Por esses dois fatores. A macroeconomia, né? E o fiscal. O fiscal, que também, claro, está dentro da macroeconomia, né? Tem que olhar ali o fiscal e principalmente o fiscal, tá? Principalmente o fiscal. Quanto o governo está gastando, quanto ele está arrecadando. Certo? Então, o Roberto Campos Neto, que sabiamente nunca respondeu nenhuma crítica do Lula, ele está só fazendo o trabalho dele, ele poderia sim renunciar e ir morar na casa de praia dele e curtir com a família, porque é um cara relativamente novo, né? Deve ter ali os seus 45 anos, 46 anos, estourando isso, né? Para baixo. Cara, enquanto isso tem um velho cachaceiro de 80 e poucos anos na presidência da República alfinetando o cara direto e o cara nunca responde. Então a paciência do cara é algo angelical, cara. Claro que eu não tô passando pano pro cara, mas o cara ganhou ali por mérito, né? O título de maior banqueiro central do mundo em 2020, por ter feito ali a criação do Pix. Não sei se vocês vão lembrar disso também, tá? A criação do Pix veio do Roberto Campos Neto. E o Roberto Campos Neto, que também fez um movimento bastante interessante durante 2020, que por sinal eu discordo com o grau que foi feito, tá? Aí eu acho que ele errou, mas ele tem acertado muito. Muito mais do que o Lula, com certeza, isso aí sem dúvidas. Em 2020, para quem não lembra, para quem tem memória curta, a taxa de juros no Brasil, a taxa real, que é descontada da inflação, você pega a taxa nominal de desconto da inflação do país, ficou negativa. Então nós vimos aqui no Brasil a Suíça dos trópicos, então era uma coisa muito engraçada, porque a nossa taxa real era negativa. O que é que significa uma taxa real negativa? É você emprestar dinheiro para o governo e você receber menos por isso. Então os investidores passam a perder dinheiro. Foi aí que o dólar disparou, chegou a 5,80, quase R$6. O dólar turismo, inclusive, passou de R$6, né? Se vocês bem lembram disso, né? Agora olha o cenário, como é que se inverteu. Nós estamos a uma taxa de 10,5% ao ano e o dólar a 5,40. Estão percebendo a diferença? É gritante. Na época nós tínhamos um dólar a 5,80, mas uma taxa de 2% ao ano. Uma taxa nominal de 2% ao ano. Taxa real negativa. No momento, a nossa inflação está relativamente controlada, tá? Por conta do bom trabalho do Banco Central. Aí o Lula quer que bata o martelo e baixe a taxa. A inflação vai fazer o quê? Por quê?
Fiscal tá ruim, meu amigo. O fiscal tá ruim, cara. Vocês têm que parar com essa porra de achar que quem define a taxa, a taxa é um mero número. É um mero achismo meu. Ah, eu sou o presidente do Banco Central, eu vou botar a taxa que eu quiser. Não é assim, cara. Por isso que existe o Copom, Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias. Então é um comitê de pessoas, inclusive o Gabriel Galípolo, que inclui esse comitê, é indicado do Lula, está lá, né? Ele, por si só, né, durante as votações, o comitê ele vota, né, faz ali uma votação. Eu não lembro quantas pessoas exatamente compõem esse comitê, eu acho que são 8 ou 9 pessoas. A maioria vence, a maioria que vota ali. No caso, a última reunião foi semana passada e votaram para manter a taxa em 10,5%. Nem para baixar, nem para aumentar, manter ela em 10,5%. O que é natural. Agora, o próprio Galípolo ele tem esse discernimento de olhar para o cenário e pensar, caramba, o negócio aqui tá ruim, eu preciso agora agir. Eu costumo dizer que o Banco Central, ele corrige as merdas que o governo está fazendo. Ele tem que olhar para o governo e falar, a inflação vai estourar, porque o fiscal tá uma merda. Vamos subir a taxa para 13%. Aí o Lula já chia, já fica chiando. E sabe por que isso é bom? Porque hoje ele não pode meter a mão suja dele no Banco Central para tirar o Campos Neto. Não pode mais fazer isso, porque o Banco Central agora é autônomo. Graças a Deus. Vocês imaginem se o Banco Central ainda estivesse, né, sob a custódia do governo federal, onde se o governo pudesse interferir diretamente no Banco Central e retirar o cara na marra. Olha a merda que isso daria. Com certeza o Lula quer fazer isso, gostaria de fazer isso, faria isso, né? E colocaria um cara que iria descer o juro na marretada. Olha a merda onde o teu país iria parar, tá? Porque vê, o fiscal agora tá ruim, tá um lixo. Se desce os juros agora, a inflação dispara, o dólar também dispara, tá? Então agora não é o momento para descer juros. Assim como não foi o momento de 2020 para ter descido a 2% ao ano. Naquela época nós tivemos um período até de deflação, cara. Então a economia paralisou, a economia morreu, a galera não saía de casa, não comprava nada, a economia definhou. O que o Roberto Campos Neto fez? Vamos jogar dinheiro na economia. Jogar dinheiro na economia. E aí, o que aconteceu? Teve essa liquidez toda na economia, a inflação começou a dar sinais ali e depois galopou. Galopou e tal. Aí depois o Banco Central teve que fazer o contrário, controlar, regular ali, né, subindo a taxa de juros, que chegou ali a 14,75% ao ano passado, e veio caindo, certo? Então, parabéns novamente ao Campos Neto, não vou ficar puxando o saco de ninguém, porque eu não faço isso, mas parabéns ao Campos Neto pela atitude, por não ter nunca respondido às falas desse miserável, né? Continue assim também com a sua paciência, tá? Não responda, mantenha-se o silêncio. Mahatma Gandhi venceu uma guerra com o silêncio, tá? Então, parabéns, continua assim. E a gente vê ali a diferença de caráter entre o cachaceiro e o cara que ganhou o posto em 2020, o título de maior banqueiro central do mundo. É isso aí. Parabéns pelo trabalho e Lula, você continua sendo um merda.